Olá para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, Papo Livre no Ar, obrigado pela sua audiência, é sempre bom estar com você em mais um programa. Você também que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br e a partir desse momento estamos ao vivo pelo Facebook. Papo Livre hoje com o Sérgio Borsari da Lógica, o escritório de contabilidade que sempre está aqui conosco, nosso parceiro, tirando dúvidas do nosso telespectador. E nós vamos falar hoje, Sérgio, obrigado pela participação, da gloriosa reforma trabalhista, né, que virou um bicho-papão. Sim. Obrigado mais uma vez pela participação e conta para nós o que vai acontecer na nossa vida. Bom, Jair, agradeço aí pelo convite de novo aqui. Um alô aos telespectadores do Papo Livre. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema um pouco controverso, né, que diz muito a respeito da relação trabalhista, né, que é nós, como a gente estava falando agora há pouco, que carregamos o piano, né, o trabalhador, tanto o empregador que emprega, quanto o trabalhador que carrega o piano lá para o pessoal estar votando lá em tudo que coisa que acontece. E essa reforma trabalhista veio aí, foi votada aí dia 14 de julho, né? Passou por unanimidade, já foi sancionada e entra em vigor agora 13, tem 120 dias, né, para ser promulgada e entra em vigor agora em novembro. Então, a partir do dia 13 de novembro ela está vigorando. E foi alterado mais de 100 pontos da CLT, nossa tão famosa aí, consolidação das leis trabalhistas, que mexe um pouco com a vida de cada trabalhador. Concordo que isso vai ser gradativo, existem já contratos em vigência, existem várias situações que estão sendo aí, inclusive, alteradas, estão feitos emendas, remendos e consertos dentro dela, né, como velha sempre né? o bom brasileiro, nossa Câmara de Deputados, trabalhando arduamente para nos ajudar ao crescimento do nosso país. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que tá, de coisa séria que vai cair no nosso lombo, né, nas nossas costas. Mas eu acho que tem muita coisa aí que avançou. Eu acho que é interessante também nós citarmos alguns pontos que são positivos, tanto para a relação. Então, o que prevalece um pouquinho, a base dessa reforma, é que o que é acordado entre as partes, entre patrão e empregado, desde que não fira os direitos, né, no caso do trabalhador, ele passa a ter força maior do que algumas convenções coletivas e algumas CLT. Então, se eu e você combinamos, ó, Jair, você vai trabalhar na sua casa, de tal a tal hora, vamos assinar um contrato aqui entre as partes, ele passa a ficar valendo, que nem eu trabalho home office, que ele não existia, era uma coisa nova perante o Brasil, nossa CLT, né? Então tá muito ultrapassado, então muitas coisas nós temos que atualizar. Então, se você quiser trabalhar na sua casa, antigamente, como é que eu ia controlar a jornada de você trabalhando na sua casa? É impossível, vamos ser sinceros. Ah, eu entrei no meu computador, mas eu não sei se você está lá. Hoje existem programas que ficam mexendo no computador sem você estar do lado. Então, como é que eu vou controlar se você está realmente trabalhando? Não. Então, foi extinta o controle de jornada para quem trabalha em casa. Então, você tem um trabalho a ser cumprido e não tem um controle de jornada. Você tem que entregar aquele trabalho. É um acordo entre mim e você. Olha, para mim fazer, eu vou varar essa noite trabalhando, mas amanhã eu vou para a praia e ficar 3 dias lá. Ah, tá bom. É por job, é por trabalho. Acabou. Terminou. Foi feito esse trabalhador, mas eu continuo com a relação trabalhista. Eu sou seu funcionário, pago salários, férias, 13º, isso não pode ser suprimido, ou seja, ser alterado. Outro ponto importante que mudou é que o gozo das férias, ou seja, o descanso das férias, antes só podia ser tirado num único período, não inferior a 15 dias, então tinha que ficar através de férias coletivas, esse tipo de coisa, fazendo algumas emendas, e com essa nova mudança vai poder ser retirado as suas férias em 3 períodos. De 10. Então, de repente, eu preciso sair uma semana, 10 dias, tem um período que tem que ser no mínimo de 14. Tá. Porém, vai ter algumas mudanças, são 2 com semanas, certeza. Na verdade. Isso. Então, eu tiro 2 semanas, aí sobrou mais um tempo, eu tiro uma semana, eu vou casar, ou um parente meu vai vir não sei de onde, lá do Paraná, para visitar a gente aqui, e eu posso tirar uma semaninha para ficar aí, eu converso com o meu patrão e consigo fazer aqui uma programação, lógico. Ainda existe o acerto, né? Semana que vem eu estou indo embora, já tá. Mas quem dá as férias ainda é o empregador. Tá. Mas indo como um acordo, a gente pode sentar. Então, a livre negociação está mais viva aí dentro desse trabalho. A jornada de trabalho também está sendo flexível. Antigamente tinha que ter um banco de horas, onde tinha que homologar no sindicato, o sindicato falava que não aceitava, aí depois tinha que homologar no Ministério do Trabalho, era um parto de elefante, vamos dizer assim, né? Porque é complicado, porque aqui em Indaiatuba não tem Ministério do Trabalho, tem que ir para Campinas, marcar horário, e é complexo. O trabalho da parte do pessoal, do departamento pessoal, é árduo nesses casos. E às vezes não consegue fazer, porque o sindicato não quer. Hoje não, ela é livre. Então eu com você assinamos um contrato e o banco de horas. Ó, Jair, hoje você vai trabalhar até às 10, lógico, você tem que ter disponibilidade também. Não posso chegar amanhã, trabalhar até às 10, amanhã você fica em casa. Não, tem que ter um bom senso, né? Um comum acordo. Mas ele hoje está regulamentado. Antes não tinha essa regulamentação. O fim da famigerada, nas ações trabalhistas, aí os advogados cobravam o horário itinere,
que é horário itinerary? Você sai da sua casa, você saiu hoje da sua casa, tal hora, e o tempo que você demorou para sair da sua casa até chegar aqui no Papo Livre aqui, era considerado como horário itinerary, dependendo de algumas situações, tipo assim... Se eu for atropelado, acidente de trabalho, porque tu está à disposição. Então esse horário itinerary, ele foi extinto, então não existe mais nas ações trabalhistas. Então foi pacificado alguma coisa nesse sentido. Então, tem um outro segmento chamado intrajornada. Então você trabalhava, vamos pegar o exemplo aí do porteiro. Tá. Então tem o porteiro do nosso prédio, ele trabalhava lá das 6 às 6. 6 às 6. Como é que eu e alguém lá para servir o horário de almoço para ele? E também ele não pode largar a portaria. Certo. Então ele comia lá dentro da portaria e tal, e esse horário era pago como hora extra para ele. Agora esse horário, além das 12 horas que ele trabalhava, ainda tinha mais uma hora extra de horário itinerary. Isso aí agora passou a ser uma verba indenizatória, ou seja, está recebendo uma indenização. Então não entra mais como verba trabalhista, não tem mais uma série de coisas, entra como indenização por ele ter ficado sem o descansado o almoço. Também o horário de almoço, que antes era de no mínimo 1 hora, já passou a ser de 45 minutos, ou pode ser até de meia hora, pode se flexibilizar entre as partes, que antes era exigido no mínimo 45 minutos. Então, flexibilizou. Eu posso falar, eu vou almoçar em meia hora, como aqui no serviço mesmo, depois eu fico lá uma meia hora contando passarinho. Não dá. Então, eu vou trabalhar e saio mais cedo. Então, há essa flexibilização dentro do horário de trabalho. A jornada 12/36 agora também pode ser feita entre as partes, sem anuência do sindicato. Uma mudança muito boa que eu achei, na verdade, que a gente vê por aí, né, infelizmente existe, ou felizmente, depende do lado que se olha, é o famoso acordo. Então, antigamente, ou eu te mandava embora, ou você pedia a conta. Você pedindo a conta, você perdia os seus direitos. Eu mandando você embora, era uma carga tributária muito alta. Que tem que pagar esses 40%. Isso, 40% de multa, uma série de outros avisos indenizados. E daí o que acontece? A relação trabalhista ficava um pouco desgastada. Por quê? Você ia fazer um corpo mole, vamos dizer assim, como o empregado, para poder te mandar embora, ficar bravo e te mandar embora. E a mesma coisa, se eu quisesse que você pedisse a conta, eu ia te forçar até pedir a conta. Hoje não, com essa mudança vai poder fazer o acordo trabalhista, tão famoso, que existe na prática, a gente sabe, certo? Isso não tem como dizer que não existe, e passou a ser regulamentado, ou seja, pode ser feito um acordo entre as partes. Existe uma série de regras que estão sendo aí costuradas e emendadas, mas com uma redução financeira para ambas as partes. Então você não perde tanto e eu também não tenho que pagar tanto. Entram num bom senso. Então isso é importante porque é um crescimento dentro da relação trabalhista, né? Porque as vontades as partes podem ter suas vontades cumpridas. A questão da contribuição sindical, que agora vai dar pano para manga, né, até terminar, porque como a gente só ganha quando trabalha, né, também o deles vai ficar um pouco complicado. Não, porque sabe o que está acontecendo? Eu já dizia isso já há algum tempo, que assim, eu vejo que a relação trabalhista, como ela é hoje, como ela está sendo até agora, era muito complicado. Sim. Principalmente para quem emprega. É quase que impossível. Quase impossível. É herói quem tem a coragem de empregar. Porque assim, fora toda a carga tributária absurda, ter um empregado formal é algo assim assustador para quem, principalmente para quem é pequeno e médio. Até médio, tudo bem, até médio. O grande é grande, a operação dele é maior, então aquilo acaba numa rotatividade e até uma forma de controle que ele tem. Mas o médio e o pequeno sofre muito mais. Sim, o micro não precisa nem falar. Não, ele apanha todo dia. E a coisa do sindicato está sempre em cima e coisa e tal. E aí aquela história, a regra para o grande, que como eu disse, tem um giro maior, o grande ele tem uma série de facilidades. Então ele vai lá, ele equipara um funcionário da Toyota com o seu Zé da Metalúrgica aqui no distrito que faz serralheria. Ele é uma maquininha, mas uma maquininha e mais nada. Então, é difícil essa distância entre eles sacrifica o pequeno. Sim, e agora, pelo que você está me dizendo, e o sindicato não quer saber. Vem Pedro ou Alberto, o pau é o mesmo. Desce a ripa. Desce a ripa. Então, eu acho que essa diferença tinha que ser também mensurada nesses acordos. Porque a gente sabe que, é lógico, o pequeno ele é quase que impossível ele cumprir todas as normas não trabalhistas. Vou ser sincero, a gente acompanha várias e várias empresas e é humanamente impossível ele ter todas as normas, porque daí ou ele trabalha ou ele segue as normas, infelizmente. A empresa grande, ela consegue? Sim, tem uma equipe, então ela o mesmo gasto que ela tem, que o pequeno tem para um funcionário, ela tem para 1000. Aí dilui. Então ela dilui e isso consegue ser trabalhado. Mas mesmo assim, o custo de toda essa operação
para o produto que você compra lá no final na gôndola do supermercado, está embutido isso daí. O grandão consegue repassar, o pequeno não consegue repassar e vai lá, daí ele quebra, ele fica com um monte de dívida, não consegue acertar toda a sua vida. Quem que é o culpado? Ele que empregou, que está lá, se arriscou, foi correr atrás e deu emprego, gerou toda uma renda, ou o governo que implantou tudo isso? Então, acho que uma livre negociação, esse é o ponto positivo da reforma. É lógico que a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, nem todo positivo é constante, né? Ele transfere depois o que nós temos também de coisas que não são... Outro ponto, acho que importante, que começou aí, que foi aprovado aí no pacotão, seria a terceirização, né? Na verdade, então, que essa chama muita atenção. Que é uma coisa também interessante. Por outro lado, a gente sabe que existe, do mesmo jeito como a reforma trabalhista, ela também tem um lado positivo e negativo. Porque eu conheço empregadores que ele não consegue administrar a mão de obra. Ele não tem noção. Uns são rígidos demais e não consegue conversar, não tem coisa. Então, se ele contratar uma empresa que trate aquela mão de obra dele, funciona-se muito melhor. Por outro lado, a gente sabe também que tem gente que vai aproveitar dessa situação para o quê? Achatar salário, fazer uma série de coisas, que daí o sindicato da empresa terceirizada é diferente do sindicato dele. Tô dizendo assim, de bases salariais, esse tipo de coisa. Então, o que tem que ser muito bem regulamentado aí, acho que aí o nosso legislativo teria que trabalhar um pouco, coisa rara deles fazerem, desde que tem uma vantagem. Eles trabalham muito. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco em cima disso aí, dessa terceirização, ser o quê? Um ponto positivo, porque também não adianta, a gente sabe que existem segmentos que a faxineira terceirizada ganha 1.000, se fosse trabalhar pela empresa, ela ganhava 2.000. Então, mas também, por outro lado, a gente sabe que tem empresas pequenas que não vão conseguir pagar 2.000 para uma empresa e nem 1.000 para a terceirizada. Então, temos que também estar verificando essa questão do lado positivo também, porque vai ter muito mais emprego, acho que vai girar um pouco mais, que tem gente que tem medo de contratar hoje. E aí é onde eu falo que entra essa hipocrisia do sindicato, porque eu tenho um exemplo na minha família, o meu irmão trabalhava num determinado sindicato, carteira assinada, bonitinho, jornada de 8 horas, o que os caras, de 6 horas aliás, porque jornalista é 6 horas, aí o que o sindicato fez? Demitiu ele, falou, agora vou te recontratar, mas como PJ. E as mesmas 6 horas. Peraí, quer dizer, eu faço, mas o outro não pode fazer? Não, sabe, é aí que eu fico dizendo para você que sindicato nem sempre é o que parece. E outro, o número de sindicato que tem no Brasil dá licença, né? Virou um cabide de emprego, vamos dizer assim, regulamentado. Como você disse, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu Então, quer dizer, eu acho que tem que ser também fiscalizado esse pessoal, tem que ser feita uma série de restrições dentro desse nível. Um outro ponto também que mudou, que está sendo um pouco escondido lá por baixo, os advogados não divulgam tanto, é o que acontece. Hoje, se você passar em frente ao meu escritório e falar, Sérgio, eu trabalhei aí dentro durante 2 dias, você me contratou, eu quero aviso prévio, quero férias, quero 13º, quero isso, quero aquilo. Eu sou obrigado a me defender com relação a você, provar que você não trabalhou lá, provar tudo, e você não gasta um centavo. Se você ganhar ou se você perder, tudo certo. Risco zero. Com a mudança dessa reforma trabalhista, se você tiver uma má fé, mentir ou perder a ação por alguma coisa, você vai ter que me pagar uma verba de sucumbência, que chama, você vai ter que pagar o meu advogado. Então, ou seja, muitos advogados tem excelentes advogados, como tem excelentes contadores, excelentes jornalistas. Mas tem picareta. Só que tem picareta no meio. Que ele inventa uma série de coisas dentro de uma ação trabalhista para poder o quê? Eu vou pedir 200 e vamos fechar o acordo em 10. Quer dizer, peraí, se eu tinha direito, o direito tem que ser sério, uma coisa séria, de 200, como é que eu fecho um acordo por 10? Eu abro mão de 190 mil dos meus direitos. Então, quer dizer, houve má fé. Na minha opinião, se eu fosse um juiz, eu falava, meu amigo, não vou aceitar o seu acordo. Então, você mentiu, ou o seu empregador é muito bom, porque de bom negociante, tem que negociar dívida externa nossa. Mas, Sérgio, acho que uns 15, 20 dias, talvez 30, mas não foi muito distante disso, teve um caso que foi divulgado aqui na nossa região, que o juiz, não me lembro agora o nome da cidade, ele condenou a moça por causa de má fé, porque ele pegou ela no contrapé e demais. Condenou a moça. É demais. Vou pegar um exemplo também que foi mudado nessa legislação. Você trabalha num restaurante e de repente você sai do restaurante e depois você quer almoçar lá no restaurante. Você trabalha, você conhece seus amigos e tal. Você se almoçar lá todo dia e você de repente entrar com uma reclamação, dizer que você estava à disposição do seu patrão naquele horário, você ganha, porque tem uma testemunha que viu você lá dentro. Hoje já não existe mais, por exemplo, você picou o cartão, você está fora da empresa. Você pode ficar lá trocando de roupa, conversando com seu amigo, lendo um jornal, mas você não está mais à disposição, que eles chamam.
Antigamente já chegou a ter casos de pessoas que saíam com o celular Sim. do serviço, eu estou à disposição, quero mais tantas horas de trabalho. É complicado para o empregador, porque daí às vezes você precisa de alguma coisa da pessoa, tirar uma dúvida, alguma coisa assim, e aí você corre um risco muito grande. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha um rádio, né? Sim. Um Nextel lá e ficava 24 horas à disposição da empresa, né? Então, Quando eu fui sair, o advogado veio todo cheio de dedo e falou, com relação àquilo, eu falei, não tem segredo, para mim tá tudo certo. Sim. Existe esse receio do empregador de estar essa coisa. Então, hoje tá mudando algumas coisas. Então, eu falo, tem um lado positivo dessa reforma, a gente tem que enxergar isso. Só acontece, infelizmente, no Brasil, se tudo corresse como a lei está determinada, tal, seria um paraíso. Mas existe a mão de bons brasileiros, o jeitinho que às vezes atrapalha. Mas vamos acreditar que o que saiu nessa reforma aí, certo? Você acha que não foi assim um negócio tão negócio bom assim? Acontece, não vai precisar mais, em alguns casos, ter homologação da rescisão de contrato de trabalho. Então a gente sabe que isso daí pode afetar um pouco o trabalhador, que tem maus empregadores, infelizmente. O que eu acredito que deveria existir dentro do nosso país é uma punição para quem não anda corretamente. Não só do lado do trabalhador, mas também do lado do empregador. Principalmente. E vice-versa. Os dois. Tem que ter punição para os dois. Infelizmente, na nossa justiça brasileira, existe uma célebre frase que no julgamento de um juiz é indúbio pro mísero. E eles chamam o trabalhador de miserável. Vamos dizer assim, mísero é miserável. Então, em dúvida, dá por favor do empregado. Na dúvida, pro réu. Isso, é mais ou menos isso. Só que na trabalhista é mísero. Então é complicado. Assim, é uma frase até chata de se falar. Não, humilhante. Por quê? Não, mas porque em 1900 e bolinha, o trabalhador era massacrado mesmo. Não tinha. Ele tinha acabado de sair da escravidão e passou a ser um trabalhador remunerado. Então existe essa escravo remunerado. Só que então, escravo remunerado. Só que essa frase acho que tem que ser alterada. Em dúvida, pró-justiça. Seja justo, seja feito da forma correta. E quem foi errado, como em qualquer país desenvolvido, a pena é brava. Para quem pisar na bola, vamos dizer assim. Nós tivemos aqui recentemente o advogado, doutor, me fugiu o nome dele agora aqui, doutor Romeu Bicalho, e ele lançou um livro muito interessante, que é uma tese de doutorado dele, onde ele fala o seguinte, que a justiça trabalhista, por falta de adequação na legislação, o judiciário legisla. O judiciário legisla e o juiz acaba fazendo da interpretação dele a lei. Quando, na verdade, não é assim. Até porque as leis trabalhistas estão muito defasadas. A gente sabe, Jair, que se eu contar uma história para você, você vai entender de uma forma. Se eu contar a mesma história para outra pessoa, pode entender de outra forma. Existe, que a gente fala, três formas. A minha razão, a sua razão e o certo. Então, deixar para que um juiz decida, depende do dia que ele acordou bravo com a mulher dele, pisou no rabo do cachorro, pisou no cocô do cachorro, sair de casa, ele vai estar bravo com todo mundo. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Como nós, ser humano, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está um pouco menos feliz, né? Vamos dizer, bravo. Tem aquele dia que você chega, olha na conta do banco, nossa, que alegria. Que coisa maravilhosa e tal, né? Tem dia que você não precisa nem saber a conta, você sabe que está zerada. Você nem olha para não ter a tristeza. Primeiro telefonema do dia foi o gerente, acabou seu dia. Acabou seu dia. E aí fala bom dia, né? Bom dia por quê? Indo para casa, indo pro trabalho, ouvindo a rádio, o cara fala assim, e agora vão mexer na alíquota do imposto de renda, a gasolina subiu, você chega no prédio, o porteiro fala, bom dia pra quem? Pra quem? Não tem jeito, né? Não dá, não tem por onde escapar. Só comigo, né? Então não dá. Não tem por onde, né? Sérgio, alguma outra novidade, alguma outra coisa que você acha que agora vai dar uma engatilhada a partir de 13 de novembro, né? O que acontece? Detalhe, isso aí está valendo desde já ou para quem for contratado a partir de 13? Para quem for contratado a partir de 13. Então, há emendas, há vários conselhos aí que estão dizendo de repente retroagir algumas coisas e tal, porque senão daqui a pouco vai começar a mandar todo mundo embora e contratar de novo, né? Sim. Então, ou seja, vai gerar aí um caos no mercado. Claro. E às vezes, gente esperando para contratar só depois de novembro para poder entrar na lei nova. Então, acho que é uma falta de bom senso, né? Claro. Tem uma lei? Tem uma lei. A partir de agora está vigorando dessa forma. Então, vamos adaptar, dar um prazo aí para o X para poder estar se acertando. Mas eu creio que a mudança seja positiva. Precisa mudar, precisa modernizar. O que há 40, 50 anos atrás aconteceu, mudou muita coisa de lá para cá. Então, se você parar para analisar que nos últimos 6 anos, a velocidade da mudança demais. Foi muito grande. Então, são 6 anos que mudaram drasticamente a vida do brasileiro, do mundo. Eu até assisti uma palestra faz uns 15 dias, uma palestra sobre economia compartilhada. Certo.
E nada mais é do que o bom e velho, eu te ajudo, você me ajuda e a gente... Isso, né? vamos ser felizes juntos. Vamos ser felizes juntos. Mas de uma forma mais institucionalizada e tal, enfim. Mas uma das coisas que a pessoa me falou lá e me chamou muita atenção é que ele falou assim, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, quando na verdade não é bem uma crise. Nós estamos nos adaptando a uma mudança drástica de comportamento na sociedade que aconteceu por conta da velocidade da informação, da velocidade das coisas. A internet, na verdade, proporcionou um ajustamento de distância, de conhecimento, de tudo. Sim, velocidade. E a velocidade passou a ser muito rápida. Então, o que você levava em 50 anos para crescer, para evoluir, nós estamos crescendo em menos de 10 anos. E para uma sociedade, o tempo é muito pequeno, são muitas cabeças, muitas tendências e muitos interesses. Então, gera conflito. E aí é uma fase de adaptação. Eu falei, tu sabe que faz sentido isso? Não, porque, na verdade, sentido, eu acho que a economia. Nós estamos falando aqui de um problema sério de 60, 70 anos. No tempo que nós tínhamos cabelo, né, gente? No tempo que nós tínhamos muito cabelo. Como é que faz? Né? Não dá, né? Nos últimos anos acontece. Sendo muito rápido. Quando que você ia imaginar que você ia trabalhar de casa? Nunca. Jamais. Não, eu tenho que ir lá no meu trabalho, sair de casa. Bater cartão, aquela coisa toda, né? Passar 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Então, é muito complicado. E as coisas têm que acontecer. Essa mudança tem que ser, tem que existir, tem que sair, mas a gente tem que saber cobrar também e ser firme na nossa postura como bom brasileiro e cobrar dos nossos políticos. Eu sei que não é fácil, mas não podemos desistir. Não é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Não. Sérgio, telefone lá da Lógica para a gente entrar em contato, se quiser tirar uma dúvida. Qualquer dúvida a gente está à disposição no 3825-5196. Nós estamos lá no escritório Lógica todo dia das 8. Está aparecendo na sua telinha aí, 3825-5196. Dá uma ligadinha lá, tira sua dúvida, marca uma hora lá, fala com o Sérgio. À disposição. Tá bom, Sérgio? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E espero ser aqui uma outra oportunidade para a gente tirar mais dúvidas aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Se é aí de casa, não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta, tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.